Olá, meus amores, aula de arte, segundo ano, segura a onda! Estamos juntos! Tá acabando esse ano, gente! Vamos que vamos! Hoje nós vamos estudar o movimento das artes e ofícios, o Art Nouveau. Então, desde meados do século XVIII, o governo britânico procurava estabelecer uma colaboração entre as artes e a indústria artesanal por meio da Sociedade das Artes. Em 1835, foram criadas na Inglaterra escolas oficiais de desenho com o objetivo determinado de aprimorar o design das manufaturas e tornar a arte compatível com a industrialização. Olha o capitalismo, gente, hein? Vamos lá. Enquanto esse processo ocorria, surgiram críticos propondo a volta da tradição artesanal da Idade Média, olha só. Entre eles estavam John Ruskin. John Ruskin nasceu em 1819 e morreu em 1900. Ele era muito influente, muito respeitado, era um crítico da arte e era também professor das escolas de desenho do governo inglês. As ideias de Ruskin influenciaram muito um cara chamado William Morris, que nasceu em 1834 e morreu em 1896, ou seja, ele viveu muito menos do que o John Ruskin. Ele era um arquiteto, um jovem arquiteto, pintor, poeta e sociólogo. Morris passou então a divulgar a importância da renovação da tradição artesanal para melhorar o design, pois temia que o processo de produção industrial vulgarizasse ou mesmo destruísse o conteúdo artístico dos objetos industrializados. Esse movimento que ele fez foi muito importante para nós termos essas coisas chiques e lindas e maravilhosas que nós temos hoje, que custa o zóio da cara. Morris pôs em prática essas concepções na firma de arquitetura de George Edmund Street, que projetava objetos para interiores e para a vida diária, tipo papéis de parede, vitrais, carpetes, tecidos, tapeçarias e móveis, coisas que eram tocáveis, usáveis dentro da casa. Entretanto, ele percebeu que era impossível associar o consumo crescente com a técnica da produção artesanal, não quer dar conta, olha o capitalismo aí, gente. Então, a Revolução Industrial, que ocorreu na segunda metade do século XVIII, havia criado definitivamente uma nova realidade e era preciso aceitar o trabalho artístico e mecanizado. Mas as ideias de William Morris acabaram por constituir o movimento das artes e ofícios que nós vamos estudar agora, que em inglês é Arts and Crafts Movement, que exerceu grande influência no moderno desenho industrial. Foi com esse movimento que se estabeleceu a prática dos artistas desenharem objetos para a produção em série pela indústria. Ou seja, o artista desenhava, por exemplo, esse design aqui, gente, essa luminária é bem basentinha, bem básica. Ó, esse design, gente, é lindo, não é? É super inovador, essa coisinha redonda assim, me lembra muito Toy Story. Muito legal isso daqui. Alguém desenhou, alguém pensou, porque houve um tempo que não existia. Caiu nos meus lápis, caiu, vai ficar lá. Que eu não vou gravar de novo, não vou. Então, até perdi o fio. Deixa eu ver se a lâmpada tá em pé. Não dá pra ver não se ela caiu ou não, se ela quebrou ou não. Acho que não, ela tá dentro. Vai dar exemplo, né? Dá nisso. Então, onde é que eu tô? Certo. Então, vamos continuar. O Art Nouveau, uma soma de tendências. Na última década do século XIX, surgiu um novo movimento artístico que reuniu as mais diversas tendências que tem o nome de as ideias da industrialização do movimento das artes. Das artes, dos ofícios, da arte oriental, das artes decorativas, das iluminuras medievais e assim vai. Esse movimento se difundiu por toda a Europa e recebeu nomes diferentes nos mais diversos países. Na França, era conhecida como Modern Style ou Art Nouveau, que é o que nós conhecemos, Art Nouveau. Na Alemanha, como Junge Stil, provavelmente não é assim que pronuncia. E na Itália, como Stile Floreale. Itália, então deve ser Stile Floreale. Stile Floreale ou Stile Liberty.
Liberty, deve ser assim que eles pronunciam, não faço ideia, né, gente? Ok. A produção do Art Nouveau, nome pelo qual este movimento ficou conhecido e o que significa literalmente arte nova, nouveau, nova, envolveu principalmente os objetos ornamentais e a arquitetura. Então vamos ver as linhas sinuosas dos vegetais nas artes aplicadas, né? Nas chamadas artes aplicadas, ou seja, a arte que se dedica a produzir objetos para o uso cotidiano. O estilo Art Nouveau recebeu várias contribuições. Entre elas estão os trabalhos dos ingleses Christopher Dresser, o Walter Crane, Kate Greenaway e Charles Mackintosh. É bonito esse nome, né? Mackintosh. Então, Christopher Dresser nasceu em 1834 e morreu em 1904. Ele era professor de desenho, era muito estudioso e ele gostava de estudar botânica. Então ele fazia aqueles desenhos, né, cheios de 9 horas da natureza. E os desenhos dele recriavam formas vegetais e essas formas vegetais se destinaram aos mais diversos objetos, né? Peças de metal, vidro, papéis de parede, cerâmica, mobiliário, baseados nas folhas dos vegetais. E em última análise, o propósito de Dresser era transformar as formas naturais e não simplesmente só reproduzir, ele queria transformar as formas naturais e transformá-las em formas decorativas, como nós podemos observar num jarro de vidro que eu estou olhando aqui à minha frente, maravilhoso, que vai estar as fotos lá no PDFzinho de vocês. Então, o Mackintosh, esse nome bonitinho, né, Charles Rennie Mackintosh, deu nova direção ao estilo Art Nouveau. Ele tornou as linhas mais retilíneas, se alguém não sabe o que é isso, é algo mais reto, e simétrica. Simétrica é esse lado é exatamente igual a esse, certo? Bom que eu dou o exemplo com a mão assimétrica. Então, se está escrito assimétrico, significa que não é exatamente igual. Por exemplo, o nosso rostinho é assimétrico. Esse olho não é exatamente do tamanho desse olho. Esse lado do lábio não é exatamente igualzinho esse lado aqui, ó. Até esse negocinho do nariz nunca é igual. Nós temos um rosto geralmente assimétrico. Isso que faz com que nós sejamos assim tão especiais e bonitinhos, né? E quando você vai desenhar, você desenha de forma simétrica. Não concordo. Eu acho que tem que desenhar o ser humano como ele é, né? Meio assimétrico, um pouquinho assim. E no desenho costuma ficar aquela perfeição. Certo? Um exemplo disso, dessa arte dele retilínea e simétrica, é a decoração do salão de chá Willow. Esse salão, que se encontra num edifício inteiramente projetado por esse arquiteto, que foi construído em 1901, e entre 1901 e 1904, levou 3 anos para construir, teve como modelo de seus elementos decorativos a folha de um salgueiro, que é uma planta, uma arvorezinha que é muito comum nos filmes que nós vemos sempre. Uma peça especialmente famosa de Mackintosh é a porta dupla que ele projetou para esse mesmo salão, o salão de chá Willow. E ela é de madeira e é pintada com vidros coloridos. É bonita, gente. É linda, é bonita. Então, na França, os trabalhos de René Lalique, 1860 a 1945, morreu em 1945, e de Émile Gallet, que nasceu em 1846 e morreu em 1904. São os melhores exemplos dessa arte decorativa, porque usa pérola, esmalte, cores suaves. Lalique criou joias que representavam flores, plantas e animais de aspecto frágil e delicado. De Émile Gallet são famosos os jarros de vidro com linhas sinuosas, inspirados na natureza floral. Então vai gravando aí que esse movimento aqui trabalhou muito com elementos, vislumbrando elementos naturais, né? E, para finalizar, artes decorativas e secessão em Viena. Vamos ver o que é isso. No fim do século XIX, em Viena, um grupo de artistas descontentes, sempre tem os artistas descontentes, né? Vivos artistas descontentes. Eles estavam descontentes com a arte austríaca,
produzida na época, considerada por eles pouco expressiva, com nenhuma expressão, eles se reuniram e, em um movimento, denominaram de secessão esse movimento, exatamente para marcar a separação das manifestações artísticas que já existiam. E esse movimento formou-se no âmbito de uma tradicional associação de artistas que atuavam na criação de artes decorativas e provocou uma nítida oposição de novos criadores à geração anterior, fazendo essa secessão, essa separação. E em 1897, esse grupo inovador, a secessão, estava constituído e teve Gustav Klimt, 1862, morreu em 1918, como seu primeiro presidente. Em geral, a secessão, esse movimento, propunha formular critérios mais elevados para a produção e apreciação, produzir e apreciar, da arte austríaca e estabelecer intercâmbio com os outros centros europeus produtores da arte moderna. Então, essas ideias acabaram fundamentando e iniciando um constante movimento de exposições que passaram a ter um espaço próprio. No caso, o pavilhão de exposições da Secessão de Viena, projetado pelo arquiteto Joseph Maria Olbrich e construído entre 1897 e 1898. Então, grava essas informações aí, pessoas. Quando vocês virem essa palavrinha secessão, vocês gravem isso. Então, e na fachada desse pavilhão encontra-se o encontra-se lá marcado o caro ideal de liberdade para as artes. E esse ideal deve ser entendido como a concepção de que o modernismo é para sempre. A cada época, a sua arte, e a cada arte, a sua liberdade. Maravilhoso, né? Já gostei desse negócio. Então é isso, amores. Beijo, fiquem bem e vamos que vamos.